Olá, povo de Deus, mais uma vez uma devocional para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele continue nos fortalecendo, nos abençoando e nos fazendo cada dia mais apegados a Ele, acima de tudo. Convido-vos a abrirem suas Bíblias em Daniel 6, verso 10. Enquanto isso, oremos ao Senhor primeiramente, ok? Pai de amor, Deus de graça, Criador dos céus e da terra, de todo o universo e tudo que neles há, rogamos tua misericórdia, rogamos tuas bênçãos sobre cada um de nós, o teu perdão também sobre os nossos pecados, pois somos falhos, erramos e muitas vezes, ó Pai, erramos por demais da conta, mas o Senhor continua sendo um Deus misericordioso e é por isso que pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados. Também pedimos que a luz do teu Espírito Santo clareie-nos no entendimento dessa passagem e na aplicação da mesma para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Daniel 6,10 nos diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Esse texto me faz lembrar da passagem de Atos 16, verso 25, que nos diz que Paulo e Silas, diante de um drama por estarem presos, eles poderiam até naquela ocasião estarem praguejando, murmurando, ou Deus o livre até, em rebelião contra Deus, mas o texto nos diz que eles estavam cantando louvores e orando ao Deus Criador e Redentor de suas vidas, ao único que pode nos salvar. E nessa mesma ocasião, os demais presos que estavam ali com Paulo e Silas também partilharam desse testemunho de vitória destes homens. E comparando esse texto com o que estamos lendo, nós somos incentivados a pensar que a nossa devoção a Deus não pode ser paralisada diante do sofrimento. A nossa devoção a Deus não pode ser paralisada diante daquilo que sofremos. É isso que ocorre com Daniel, já que um pouco mais velho do que aquele Daniel que resolveu não se contaminar com as iguarias do Império Babilônio. E é nesse mundo do Império Medo-Persa que Daniel, aqui já há praticamente 70 anos, instalado nessas regiões, ele então aqui vai mostrar que ele continua sendo um homem que não se rende ao pecado, que não se rende à afronta e nem tampouco à idolatria pagã do povo que o levara cativo a essa região. E é esse Daniel que muito nos ensina, não como um aspecto moralista religioso, mas com um coração dependente de Deus, um coração que ama a Deus, que tem o deleite de saber que Deus é o Senhor e Salvador de sua vida. E é por isso que ele tem hábitos saudáveis e ele não interrompe esses hábitos. Ele não bloqueia a sua comunhão para com Deus diante daquilo que poderia colocá-lo como um refém ou uma vítima numa situação peculiar, distinta a qual Daniel, aqui já velhinho ou velho, está assim passando nesse momento. O texto nos diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Isso tem a ver com o interdito que fora decretado, sancionado, que qualquer pessoa que no espaço de 30 dias fizesse uma oração ao seu Deus, então essa pessoa seria punida, seria banida, ou sofreria alguns danos, e provavelmente seria lançada à cova dos leões. E o texto vai nos dizer que, diante desse interdito, Daniel, então, ele não interrompe sua adoração para com Deus. Mas veja, olhe por outro ângulo também esse texto. Uma vez que ele não interrompe, isso está mostrando que ele não se rende à idolatria pagã do que os outros queriam. Ele não bloqueia, ele não se torna um senhor omisso na sua adoração a Deus por conta de pessoas que especificamente, propositadamente, quiseram bloquear a comunhão de Daniel, prejudicando o seu cargo na corte real. Então esse texto quer mostrar para nós, queridos, que um adorador por excelência, o coração de alguém devotado a Deus, ele não se rende a adorar as outras coisas, ele não agora se torna um refém da situação, nem tampouco entra em rebelião contra Deus. Daniel poderia agora mentir, ele poderia agora mostrar-se como um crente, se é que podemos dizer isso, entre aspas. Daniel poderia aqui neutralizar sua fé, mostrando agora que ele é um amante da mentira. Ele poderia aqui agora ser um refém do pecado, dizer: eu vou flertar com o pecado, com a prostituição, eu não vou respeitar o meu próximo, eu não vou respeitar a mulher do meu próximo, eu não vou respeitar o bem que o meu próximo tem, eu vou servir os deuses dos Medo-Persas. Enfim, ele poderia, num certo sentido, do ponto de vista humano, se render aos prazeres, à desobediência e ficar quieto sem adorar o seu Deus.
Todavia, o coração do adorador não é moldado, não é definido quanto à sua identidade por aquilo que está à sua volta, mas pelo Deus que nutre um zelo e um amor profundo, motivando o próprio Daniel a se guardar do mundo e ao mesmo tempo a se preservar daquilo que o acometeria. Então, nós vemos aqui um Daniel resoluto, do mesmo modo que vimos um Daniel no início do livro, que não se deixou levar pelas contaminações das comidas e iguarias finas que serviam aos jovens naquela ocasião. Daniel, quando soube de tudo isso, ele não começou a buscar Deus, ele continuou buscando ao Deus que ele já buscara antes disso. Ele continuou orando a Deus. E o texto diz que ele fez isso, irmãos, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. As janelas do seu quarto estavam abertas para esse lado. Isso significa que Daniel nunca se esqueceu do Deus da aliança. Porque a referência do giro geográfico da janela estar aberta para esse lado significa que Daniel estava continuamente devoto ao mesmo Deus de Salomão, que disse para Deus se lembrar de qualquer filho dele que estivesse em outra terra e orasse, lembrando do Deus que está no templo, mas também está dentro da nossa vida, porque Deus, acima de tudo, habita dentro da nossa vida e do nosso coração. Então Daniel mostra a sua humildade e a sua dependência contínua do Deus de sua vida, do Deus da aliança. Então, veja, a nossa devoção a Deus não pode parar, não pode ser paralisada pelos problemas que nos afligem. Daniel, então, ele reage diante disso, não se contaminando com a cultura que o estava fazendo refém. Ele não se entrega ao pecado. Pelo contrário, ele mostra sua dependência continuamente orando. E de que maneira ele ora? Repare o texto. 3 vezes por dia. Isso não é um talismã, não é uma magia que quem ora 3 dias vai ser abençoado ou maravilhosamente vai ter um glamour, um status espiritual. De maneira alguma, mas isso mostra um coração dependente de Deus e que sabe que quem ama deve investir tempo, deve cultivar e nutrir um relacionamento de dependência, melhor dizendo, um relacionamento de reciprocidade e de aprendizado com Deus, pela sua misericórdia e graça. Deus não aprende conosco, mas nós aprendemos com Ele. E ao mesmo tempo Ele se deleita e se contempla nos servos que o buscam em todo o tempo. Daniel não deixa que uma agenda e que um intérito definam sua identidade de adorador e sua identidade de ser um servo autêntico do Mestre. Então, querido irmão e irmã, não deixe a sua cultura modelar a sua identidade de um adorador, mas sim o seu compromisso afetuoso, amoroso, verdadeiro com o seu Deus. Que esse seja o nosso comprometimento, independente de quarentena, independente de quaisquer outras coisas que não sabemos que podem nos aguardar no futuro, próximo ou distante, que o nosso coração não seja interrompido em termos um coração devoto para com o nosso Deus. E até eu pego o gancho dessa palavra para incentivar, principalmente aos homens, no caso os pais de família, que mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, a facilidade de acordar tão cedo no domingo diante dessa quarentena, aqueles que não estão trabalhando em empresa ou algo do tipo, mas tente reservar um horário, 10h30, 11 ou meio-dia propriamente, para não perdermos o vínculo da comunhão familiar no culto doméstico, ou a sua comunhão também pessoal, devoção da Bíblia com a sua esposa ou com alguém de sua família, enfim. Por que isso é importante? Porque se nós temos uma agenda quando não estamos em quarentena e que, de certa forma, não que ela nos obriga, mas acaba que forçando a gente cumprir uma tabela. Mas a grande questão é, independente de uma tabela e de um horário, né, não quero entrar no mérito do horário, mas que você, irmão e irmã que estão nos ouvindo, a começar de mim, que nós não nos tornemos presos a uma agenda ou a um dia de culto para agora, então, por causa dessa agenda, eu vou servir a Deus, eu vou cultuar. Então, é recomendável que cada chefe de família faça isso. Se o chefe não o fizer, a esposa, um filho, pode, assim, de forma saudável, amorosa, muito sábia, reivindicar positivamente, não para entrar em confronto ou guerras, Deus o livre, mas com carinho, com jeitinho, cultivar isso. Porque nós perdemos muito quando achamos que devemos interromper certas agendas, certos compromissos. E interessante que algumas coisas nós não interrompemos, como a nosso uso da tecnologia, dentre outras coisas as quais não convém aqui falar. Mas a questão é, um coração de um adorador, ele não se modela por aquilo que o aflige, por aquilo que o faz sofrer num certo momento. Muito pelo contrário, é no momento de sofrimento que nós somos mais ainda lapidados pelo escultor e oleiro de nossas vidas, o Senhor Jesus. O texto finaliza se dizendo que o modo pelo qual Daniel fazia suas orações.
ele se punha de joelhos. Então a ideia de joelho não é consagração a mais, não é uma ideia de humilhar-se apenas por humilhar, como se Deus fosse um senhor autoritário, mas é uma ideia de uma humilhação reverente em adoração, em sintonia com aquele que nos ama e nos criou e continua conosco a despeito das dores e sofrimentos que passemos nesse mundo. Daniel então se mostra aqui humilhando-se reverentemente diante do seu Deus. Não recomendo que quem tem problema de saúde se ajoelhe. Você pode se ajoelhar àqueles que têm problema de saúde e que infelizmente não pode orar de joelhos. Você pode de coração estar ajoelhado na presença de Deus e Ele vai entender cada um de nós conquanto aquilo que sentimos e passamos, né? Mas você que tem boa saúde, vale a pena fazer isso, não como um auto-sacrifício, não como algo de martírio, de amar a dor, de martírio não, de masoquismo, aquelas pessoas que amam a dor achando que cortando, se machucando, vão ter algum benefício a mais. Não, não é isso que o texto nos chama, mas uma consagração maior, né, nos portando assim, nos ajoelhando diante de Deus. O texto então mostra que Daniel tinha uma vida de humilhação diante do Senhor da sua vida. E ao mesmo tempo, observe o final. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então veja que o sofrimento não bloqueia a gratidão no coração do adorador. O sofrimento não pode, jamais o sofrimento pode bloquear o sentimento de gratidão no coração de um adorador. Porque em todo tempo ele vai saber que Deus dirige a história de forma plana, de forma reta, soberana e justa. Por mais que aconteçam coisas que deixam nossa cabeça embaraçada, nebulosa e com muitos questionamentos, há um Deus que nunca deixou o trono e nunca deixará. E Ele venceu, vence e continuamente nos chama a vencer com Ele, perseverando no caminho do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E é nessa perspectiva que Daniel, um homem muito amado por Deus, que é consolado por Deus nesse livro como um todo, um homem que passa por grandes aflições e grandes até momentos difíceis de entender, mas que nunca foi deixado de ser guardado por Deus, protegido, né? Agora, não interpretemos esse texto como um espiritualismo falso, achando, porque eu sou filho de Deus, não vou pegar Covid-19, porque eu sou filho de Deus, também não devo sair de casa, senão os demônios vão me atacar. Não! Lembre-se, quem é de Deus, o maligno não toca, porque Deus te guarda. Mas isso não significa que você não adoeça. Tanto é que Daniel, mais adiante nesse texto, você estude em casa, ele vai ser jogado na cova dos leões. E Deus até o salva, não permitindo que os leões o tragassem. Interessante que o rei Dário, ele é que vai ter uma noite conturbada, não vai ter um conforto no seu sono, e é como se, nas palavras de Stuart Oliot, que se eu não me engano fala isso, é como se Daniel estivesse fazendo dos leões como um travesseiro, dormindo tranquilamente naquela cova onde fora jogado. Mas por quê? Porque Deus é o seu centro seguro diante do caos, da tempestade, da agonia do problema. Quando Deus é a nossa segurança, o nosso refúgio, o nosso porto seguro, nós temos mais do que um ombro amigo, nós temos o Redentor divino humano caminhando conosco a despeito da dor e do sofrimento. Então veja que o rei Dário ficou mais perplexo dentro do seu palácio confortável do que um homem que servia a Deus, jogado e selado numa cova cheia de leões. Mas, não obstante a isso, o rei sai no outro dia perguntando a Daniel se porventura o Deus que ele serve o livrou. E Daniel vai dizer, rei, vive eternamente. E ele estava ali vivo, porque Deus quis que ele vivesse e superasse isso. Claro que Deus não deixaria de ser Deus, jamais vai deixar, se tivesse permitido que Daniel fosse tragado por aqueles leões. Mas, o final feliz é que Deus preservou Daniel e não permitiu que o servo que tanto honrou, que tanto se dedicou a mostrar que Deus era e é o seu Deus. Deus então ele recompensa a fé de Daniel na seguinte perspectiva de honrá-lo, né? Não esperemos recompensas humanas, materiais por servir a Deus, mas acima de tudo a confiança excelsa de que o nosso Redentor vive e um dia estaremos com ele na glória. Que Deus o abençoe muito e que cada dia mais sejamos motivados como Daniel a dar o nosso melhor para Deus. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe.